Olá, bem-vindo a mais uma aula de anatomia topográfica de tórax e hoje a gente vai falar de algo bastante importante. A gente vai conceituar o mediastino e falar das estruturas pertencentes a ele. É uma aula fundamental quando a gente fala de tórax. Espero que você aproveite a aula. Bom, em relação ao mediastino, a gente muitas vezes traz o conhecimento até do ensino médio, né, de que mediastino é o local onde está localizado o coração. Bom, não está de tudo errado, o coração realmente está no mediastino. Mas mediastino não é só essa cavidade, o mediastino vai além, é um pouco mais complexo. Então vamos lá. Então, falar que o coração está no mediastino, ok. Falar que o mediastino é o local onde se localiza o coração, bom, não só isso. Vamos lá então. Então vamos conceituar. Mediastino é a cavidade localizada no centro do tórax, né? Porque lateral a ela nós temos outras duas cavidades, são as cavidades pulmonares, e que terá como limite superior a borda superior do manúbrio do externo, né, ou a fúrcula external, né, ou incisura jugular, tudo a mesma coisa, e como limite inferior o músculo diafragma. Lateralmente, e aí eu consigo mostrar melhor para vocês nessa imagem, isso aqui é uma vista anterior, esse aqui é um corte transverso, né, ou seja, um corte axial. Delimitei aqui para vocês o mediastino. Ó. Como limites laterais, eu tenho os pulmões com a pleura parietal, então tanto de um lado quanto do outro. Como limite anterior, eu encontro o externo junto com as cartilagens costais, e como limite posterior, eu vou encontrar, né, os corpos das vértebras torácicas. Bom, então já conceituamos o mediastino. Só que o mediastino, essa cavidade toda que nós vemos aqui, ó, que se estende, né, desde aqui da primeira vértebra até a 12ª aqui embaixo, né, que ocupa todo esse espaço, ele ainda vai ser subdividido. E a gente vai subdividir primeiramente, né, de forma mais simples, esse mediastino em mediastino superior e mediastino inferior. O mediastino superior vai estar localizado acima dessa linha traçada, ó, entre o ângulo external, também conhecido como ângulo de Louis, e o espaço, né, ou melhor, o disco intervertebral entre T4 e T5. Esse plano aqui, essa linha é conhecida como plano transverso do tórax. Então eu digo que acima do plano transverso do tórax, eu tenho o mediastino superior, que é toda essa cavidade que eu vejo. E abaixo do plano transverso, que está aqui em vermelho clarinho, né, ou rosa, e abaixo do plano transverso do tórax, eu tenho o mediastino inferior, né, que está correspondendo, está sendo constituído aqui, né, pelo azulzinho, pelo laranja e pelo verde. Então vejam, a gente separa o mediastino através do plano transverso do tórax em mediastino superior e inferior. O inferior, a gente vai ver que ele vai ser subdividido em 3 porções. Só que a gente não chama assim, ó, porção anterior do mediastino inferior. A gente vai chamar de, ó, o inferior a gente chama de mediastino anterior, essa parte que está em azulzinha. Mediastino médio, que é a parte que está em amarelo ou laranja, né? Alaranjado. E mediastino posterior, esse que está em verdinho. Então vejam, eu penso que anatomicamente falando, o mais correto era eu falar, né? Então essa parte aqui, ó, é a parte média do mediastino inferior, mas normalmente não é assim que se fala. É mediastino superior e o inferior a gente vai se dirigir como mediastino anterior, médio e posterior. Por exemplo, eu vou falar para vocês que o coração está localizado no mediastino médio, mas a gente já sabe que é em uma porção do mediastino inferior, ou seja, na porção média, ok? Então vamos lá. Vamos falar então do mediastino superior, ou seja, a estrutura do mediastino localizada acima, né, do plano transverso do tórax e as estruturas que o compõem. Então, o mediastino superior, né, eu vou traçar a linha ali que é o plano transverso do tórax, né, eu já sei que eu estou falando das estruturas acima. Essa aqui é uma vista, né, lateral, né, do mediastino, e eu estou observando aqui pelo lado direito, tá? Inclusive essa aqui é a veia ázigo, né? Ó, plano transverso
do tórax. E essa aqui é uma vista também do mediastino ou na cavidade torácica sendo vista pelo lado esquerdo. Então percebam que eu não vejo veia ásgo aqui, eu vejo a aorta, né? E vejo aqui a veia hemiásgo e aqui em cima a veia hemiásgo acessória. Então observem, ó, né? Tracei a linha também. O que eu vejo aqui no mediastino superior e eu pontuei como primeiro, segundo, só para ordenar, tá? Nem sempre a gente precisa memorizar essa ordem, mas só para ordenar. A estrutura mais anterior que eu vejo aqui é o timo, né? Um importante órgão pertencente ao sistema linfático. Então aqui eu tenho, né, o nosso sistema imunológico. Aqui eu tenho o timo. Posterior ao timo eu tenho veias, né? Quais veias, professor? Bom, eu vejo veia braquiocefálica, né, formando a veia cava superior, ó, por exemplo, aqui essa aqui é a veia braquiocefálica direita, né, fazendo anastomose com a veia braquiocefálica esquerda, formando aqui a veia cava superior, né, ó, o timo aqui, né, como eu mostrei, existem outras veias menores, mas que eu nem vou citar, as principais foram as que eu citei. Posterior, eu encontro as artérias, mas quais artérias? Eu tenho aqui, né, a aorta, ó, eu encontro o tronco braquiocefálico, né, saindo aqui pelo lado direito, aqui do lado estaria um pouco mais ali atrás, aqui do lado esquerdo eu já tenho, né, a carótida comum esquerda e a subclávia esquerda, né, mas ou seja, eu encontro artérias nesse plano. Posterior às artérias, eu vou encontrar a traqueia, né, estrutura correspondente ao sistema digestório. Vale lembrar que nesse plano aqui eu já encontro vários nervos, também já vou citar quais nervos. E, por fim, aqui, ó, como mais posterior, ainda tem linfático, mas eu vou falar aqui do esôfago, localizado atrás da traqueia, né? E mais posterior ainda, eu encontro linfáticos, né? Como, por exemplo, esse aqui é o ducto torácico, que ele passa do lado direito do tórax, depois ele cruza a linha média e desemboca aqui no ângulo venoso esquerdo. Então, aqui eu encontro o ducto torácico, né? Encontro vasos linfáticos juntamente com linfonodos. Vale lembrar que eu vejo aqui, ó, envolvendo a aorta, né, como esse aqui é o lado esquerdo, envolvendo a aorta, eu vejo o nervo vago. Esse nervo vago ele segue em sentido inferior, abraçando o esôfago e formando o plexo esofágico, mas ele origina ali do lado esquerdo o nervo laringeu recorrente que retorna pelo lado esquerdo, do lado direito o laringeu recorrente é um pouco mais alto, então eu não vejo bem no mediastino, ele envolve aqui a artéria subclávia, mas conteúdo para anatomia do pescoço, né? Estaria aqui, ó, o laríngeo recorrente, ó, do lado direito, né? O lado esquerdo ele é um pouco mais baixo. O que mais que eu encontro aqui, além do nervo vago? Eu encontro o nervo frênico um pouquinho mais à frente, ó, e ele está sendo acompanhado aqui, ó, pela artéria pericárdico-frênica, que eu citei ela quando eu falei de irrigação, né? E a veia pericárdico-frênica, né? Veia de mesmo nome, do lado esquerdo não é diferente. O nervo frênico aqui sendo acompanhado pela artéria pericárdico-frênica, que vai estar irrigando aqui pericárdio e músculo frênico, e a veia pericárdico-frênica, que vai estar drenando, né, o pericárdio e o músculo frênico. Então, essas são as estruturas localizadas no mediastino superior. O mediastino anterior, então, lembrando que o mediastino anterior é uma porção, né, do mediastino inferior, mas a gente não vai mais citar assim, a gente vai falar de mediastino anterior, de médio e de posterior, né, e já expliquei o porquê. Mediastino anterior é a parte que a gente encontra menos estruturas, né. Eu vejo aqui as artérias, né, e veias torácicas internas, é claro que teria as intercostais anteriores, né, mas aí a estrutura principal mesmo é torácica interna e qual é a principal importância quando a gente fala de mediastino anterior? É saber que é mais uma via para acesso, né? Acesso cirúrgico, né? Então ele é utilizado, mas não encontro grandes estruturas, né? Além dos vasos torácicos internos. Seria essa porção aqui mais anterior aos vasos torácicos internos, né? Artéria e veia torácica interna de um lado, né? A mamária, e do outro lado o mesmo mediastino anterior, é só essa porção aqui, está localizado anteriormente em relação ao saco pericárdico. Em relação ao mediastino médio, o mediastino médio, essa porção é preenchida pelo saco pericárdico, é o saco pericárdico, né, o pericárdio fibroso que delimita esse mediastino médio. E dentro do mediastino médio, então, eu encontro, dentro do saco pericárdico, né, eu encontro o coração. Então, é a maior parte do
É a maior parte do mediastino inferior, né? O mediastino médio, porque ele é ocupado, né, por todo o pericárdio aqui fibroso, né? E por dentro dele pericárdio seroso e por dentro ainda o coração. Então, essa maior porção. Tá ele aqui ocupando todo esse espaço, né? Então, veja, isso aqui tudo ainda é mediastino médio. Tá aqui o saco pericárdico, né? E o coração aqui dentro. E por fim, o mediastino posterior. Vejam, o mediastino posterior é a porção posterior, né, em relação ao saco pericárdico e anterior em relação aos corpos vertebrais, que eu nem vejo aqui. O que eu vejo aqui no mediastino posterior? Eu encontro o esôfago aqui, ó, a aorta, tá? Um pouquinho mais posterior e um pouquinho mais à esquerda, né, em relação ao esôfago. Eu encontro aqui, ó, o ducto torácico, né, aquele ducto que, como eu falei, ele passa do lado direito, depois cruza para o lado esquerdo para desembocar lá no ângulo venoso esquerdo, né, levando linfa, né, lá para o encontro entre a veia jugular interna e a braquiocefálica. E aqui eu encontro veias, né? Aqui eu encontro a veia ázigo do lado direito e aqui do lado esquerdo a hemiázigo, né? Que, ó, inclusive nessa imagem ela está desembocando lá na ázigo. Então essas são as estruturas que nós encontramos no mediastino posterior. Encerramos assim mais uma aula. Peço, como sempre, né, que você curta essa aula, que compartilhe com seus colegas, que me deixe algum comentário, mesmo que seja, né, com dúvida ou sugestão, ou falando de onde você está assistindo essa aula, qual é o curso que você faz. Eu sempre tenho interesse em ver, né, as pessoas assistindo ao longo de vários, né, em diferentes locais. Deixo um grande abraço e até mais.